Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus eu encontrei a autoestima, o amor sem medida, e nele me salvei. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus está comigo, prossigo alegre agora, e graça salvadora, o melhor amigo. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Jesus pensa em mim, como posso temer, com o amor sem fim, Cristo me faz vencer. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Novo dia raiou, a paz no coração, tudo novo se tornou, alegria e mansidão. Jesus traz um sorriso, um novo amanhecer, nos leva ao paraíso, a vida renascer. Dentro do meu coração, tudo novo se tornou, um passado de aflição, novo dia raiou. Muito bom dia, muito bom dia. Dia 13 de maio de 2025. Horário 7 horas 44 minutos. Já foram apreendidos Diosdado Cabejo, terrateniente, general operacional do pagamento do narcotráfico em 17 países da América do Sul, sendo 10 fronteira com o Brasil, fronteira seca, e 7 países no Caribe. O esquema de pagamento, todo ele já
está identificado. Ele foi apresentado Diosdado Cabello na corte de Miami, se encontra no presídio de segurança máxima nos Estados Unidos da América neste momento. O Maduro, o Luiz Inácio Lula da Silva se encontram neste momento em reunião na China, onde os Estados Unidos e a China do Xi Jinping, ou seja, é uma etnia Han, são 4 gatinhos loucos, não chegam a 100 milhões, porque o restante são todos escravos deste sistema do Xi Jinping, do PCC, que deixa de existir na China, já que está com revolução do povo que compõe este continente, determinado como Assembleia do Povo, todos mafiosos, todos narcotraficantes, todos ieguns do ópio, da papoula e do fentanil. O fentanil, ele é agregado em todos os soníferos, em todos os analgésicos, e ele cria dependência química, levando o sujeito ao óbito. Ele não é um produto farmacológico destinado a atenuar dores. Não, ele é um veneno estabelecido em toda a indústria farmacológica. Tilenol, dores de cabeça, ele é infiltrado na elaboração desses produtos farmacológicos e distribuído para a população do planeta. Então você, tomando esses analgésicos, você está se envenenando ao seu óbito. Torno a repetir, hoje, dia 13 de maio de 2025, horário 7 horas 44 minutos, estão todos os membros do Hamas, do Hezbollah, do Irã, da Turquia, em posições no Brasil, em 26 estados e 5.070 municípios, a queima de arquivo dos governadores e prefeitos. Eles estão com todo o sistema de pagamento comprometido. O navio que foi acautelado nas situações que o general encarregado desta captura nunca pensou em ter acautelado o maior navio. São quatro quarteirões de extensão deste petroleiro, cheio de contêineres, que em realidade todos eles são um projetado em cima do outro, a elaborar a contabilidade do narcotráfico mundial. Pegamos a Europa, pegamos a Ásia, pegamos todo mundo. Então agora, para eles não serem levados à prisão, colocaram todos os indivíduos. Aqui no Brasil, há queima de arquivo. Então você, partido político, PT, PSOL, outros senadores, deputados federais, governadores e prefeitos que têm recebido dinheiro do narcotráfico do Luiz Inácio Lula da Silva, ou Moacir, como vocês queiram chamar esse filho da puta, o Dino, o Lewandowski, todos eles estão compromissados e estão querendo estabelecer ainda um confronto. Colocaram já a intervenção das Forças Armadas, quem está aparelhado e chefiando todo este momento de tomadas de decisão, a Marinha da República Federativa do Brasil já determinou a prisão do general em chefe das Forças do Exército, já a prisão do Comodoro e também o Brigadeiro
a terem todos eles prisão imediata. Então a Marinha da República Federativa do Brasil já está procedendo com a limpeza nas tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Estamos já em confronto nas ruas da Maré, em todas as 1.822 favelas, a prisão imediata dos terratenientes. Todos eles são figuras já catalogadas. E aqueles que não se entregarem às unidades prisionais serão levados à prisão. Entenderam? Então já temos todos eles já a captura. Torno a repetir, tentaram envenenar Bolsonaro. Bolsonaro foi medicado com veneno, e ele agora está sendo monitorado. Tentaram matá-lo mais uma vez. Por favor, pedimos a todas as autoridades que protejam o presidente da República, porque foi já elaborado que houve manipulação nas urnas eletrônicas. O senhor Messias Bolsonaro é o legítimo presidente da República Federativa do Brasil, que tomará posse imediatamente. Atenção vocês aí do parlamento, seus filhas da puta! Entendam, quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Já temos todas as tropas, todos os CEOs, 123 países, com suas tropas de Exército, Marinha e Aeronáutica, situados em 26 estados e 5.070 municípios, diretamente ao confronto. Estão todos, no momento, em confronto. Vocês estão pensando que é mais uma atividade policial da Polícia Militar? Não. É tudo logística dos CEOs. Estamos já em guerra, tomando posição do território da República Federativa do Brasil, como também estamos expandindo a 10 países, fronteira seca com o Brasil, e 7 países do Caribe. Isto tem que acabar o mais rápido possível. As bombas projetadas, hiperbáricas, da Rússia foram localizadas. Elas podem ser lançadas de caminhões. São pequenas unidades de aeronaves que elas têm o poder de destruição de bomba H. Elas explodem com a letalidade de 4 bombas atômicas lançadas de Hiroshima. Elas estão sendo transferidas e já estão no território da República Federativa do Brasil. Torno a repetir, estamos em guerra. Guerra projetada por esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Quem está no lugar dele é o Moacir. Temos a prisão imediata do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Toffoli, da puta que o pariu, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, todos eles sendo levados à prisão imediatamente. Não há possibilidade nem de diálogo e nem de arguições. A casa caiu. A mulher do El Chapo se entregou, o filho se entregou, todo mundo se entregou, a casa caiu. Eles estão dando todos os nomes e todos os elementos compromissados. Então você, Janja, filha da puta, que está já presa, está já na China, estão já negociando. O Xi Jinping, ele já está deposto. Deposto, acabou o regime chinês. Eles estão querendo entregar o Xi Jinping às autoridades americanas. Está rodeada a China com portas-aviões e com todos os já formatados ao confronto da guerra atômica a findar hoje. Já a Índia, o Paquistão estão já determinados a um arreglo de cessar-fogo imediato. O Putin já quer assinar o tratado contra a Europa. A Europa toda tem que abdicar. O cheirador do Macron,
o cheirador do alemão, todos vocês aí da Europa, têm que abdicar imediatamente, porque senão será destruído. Serão lançados esses pequenos drones de fabricação russa com distância de 2.000 quilômetros, com potencial de 40 vezes a bomba atômica de Hiroshima. 40 vezes. Ou seja, ela vai explodir e não tem como determinar a sua extensão, porque elas são bombas de perfuração de bunkers subterrâneos. E isto tudo já está sendo elaborado também no Irã. Está sendo tudo projetado e estamos em confronto em todo o planeta. Hoje, dia 13 de maio de 2025, horário 7h55 da manhã. Aqui no Rio de Janeiro, toda a linha amarela, a linha vermelha, toda a maré, estão todos trocando tiro à procura desse terrateniente do Hamas, do Hezbollah e do Estado Islâmico. Nenhum traficante pensava que esse sujeito era um terrorista infiltrado do narcotráfico. Todo mundo pensava que era o fornecedor do pó, do fentanil, do cheirinho da loló, do cristal, enfim, de todas essas merdas que vendem para a juventude, que estão todas elas infectadas com fentanil e está levando todos eles a óbito, todos os viciados em droga, até na maconha, eles jogam o fentanil. E aí você fuma maconha pensando que está ficando muito bom, e em realidade está lhe matando, porque está dando crise de respiração. Ele é um componente assassino. Entenderam? Estamos entendidos? Maiores informações entraremos em contato conforme determinação. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-447-34, plataforma Banco Mercado Pago. Estamos já em guerra nuclear. Já a casa caiu para o Lula, ele já está fora, o Dino vai preso, o Lewandowski vai preso, todo mundo em cana. Os que estão aqui e os que estão lá fora na China, não tem como retornar. A casa caiu. O Xi Jinping vai preso, o Lula vai com ele e toda a tropa do Lula que se encontra lá, todos já em prisão. Em prisão. A Assembleia do Povo determinou a detenção imediata. Os Estados Unidos estão já posicionados com as ogivas nucleares, a rendição e a detenção imediata deste conglomerado que se reuniu lá na China. Todos eles já aprisionados. Diosdado Cabello, o pagador, o chefe da formatação do Maduro, já se encontra em prisão nos Estados Unidos da América, dando todos os nomes, toda a logística, porque ele não precisa falar. O navio foi acautelado e todas as informações de logística, de IA, que eles utilizaram, IA para transmitir pagamentos e fortalecer 17 países do narcotráfico conjuntamente com esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva e a sua prole. O irmão do Lula já está preso e os filhos do Lula são alvos, como também dirigentes do PSOL, do PT e etc., que já estão sendo acautelados. Eles preferem ser presos a morrer na mão do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico e do Irã, que se encontra em território da República Federativa do Brasil. 26 estados e 5.070 municípios. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional
do Supremo Tribunal Mundial, todos com chancela, curatela e tutela. A esta função do cargo, o representante Oscar Aníbal Chiappano. Já procedemos imediatamente com isto. Não tem como determinar diálogo ou parolar, porque é o cargo. Não é quem ocupa o cargo. Torno a repetir, é o cargo já estabelecido. Não cabe recurso. Prisão determinada não pode ser revogada de nenhuma forma. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralizem isto e nos ajudem, que temos que pagar a internet. E o outro telefone novo pifou, porque encheram tanto o saco que o telefone pifou. Estou com o telefone velho. Por favor, nos ajudem. Maiores informações, entraremos em contato. Selva! Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Segundo a revista Veja, das últimas horas, um pessimismo, grandioso pessimismo dentro do governo Lula. Os principais auxiliares do presidente, tanto aqueles que estão na China como os que ficaram no Brasil, admitem que esta situação do escândalo do INSS, da afanação do dinheiro dos pobres velhinhos, fará com que o governo se desmanche aos poucos, vá caindo aos poucos, até pá. Ou seja, prognóstico desses sujeitos auxiliares do presidente é de que foi realmente um golpe, foi realmente um troço fatal, sem cura ao governo Lula. É isto daí. Vamos ver. Depois desse tema, nesse vídeo ainda, eu quero mencionar a vocês o que o Lula andou dizendo na sua viagem lá na Ásia, lá na terra do Xi Jinping. Coisas que, quando vocês ouvirem, coisas do arco da Janja. São coisas do arco da Janja. Vamos ver aqui. Entenderam, né? A previsão pessimista de auxiliares de Lula sobre o escândalo no INSS. A avaliação no governo é de que a investigação da Polícia Federal fará a gestão de Lula songar. Eu não posso falar a palavra. Derreter por muito tempo. Há controvérsias, né? Pode se derreter também muito rapidamente, é ou não é? A leitura no Palácio do Planalto é de que Lula já perdeu a guerra da comunicação no escândalo do INSS. A oposição conseguiu estabelecer um discurso que torna o governo petista o principal responsável pela corrupção da Previdência, do INSS, ainda que o escândalo tenha começado durante a gestão do Jair, segundo a Polícia Federal. Era uma pauta positiva de combate à corrupção, mas virou munição para a oposição. Lamenta um conselheiro incompetente, conselheiro do governo, porque se é conselheiro e deixou esse governo chegar onde está, é incompetente ou mal intencionado. Auxiliares de Lula avaliam que o governo vai songar por muito tempo em função das investigações da PF. Nesse caminho, petistas mais próximos ao presidente da República seguem procurando culpados pela situação na máquina. O chefe da CGU, Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, está sendo fritado em fogo alto no Palácio do Planalto. É o último que sobrou para se culpar no escândalo do INSS. Então vejam, o Rui Costa, filho da China, o Rui Costa já saiu aí culpando. O Rui Costa é o gerentão do Lula, incompetente, porque senão o governo não estaria como está. Ou mal intencionado. O Rui Costa já saiu culpando, porque casa onde falta pão, ninguém tem razão. Já saiu culpando a este Vinícius Carvalho, que é chefe da Controladoria Geral da União. O que disse o Rui Costa? Ninguém avisou pra gente. Ninguém avisou que estava acontecendo isso. O Sindicato dos Controladores Gerais da União saiu batendo em resposta a Rui Costa. Meus amigos, não apareceu um culpado, ninguém tem culpa, ou seja, são todos culpados?
um brasileiro atento, pagador de impostos, se perguntaria: se ninguém é culpado, então todos são culpados? Eu sempre gosto de fazer um exercício com vocês. Deem um Google, coloquem aí, Carlos Lupe. Olhem para a cara desse Carlos Lupe, que era o chefe do Ministério da Previdência, era o ministro, chefe, portanto, do INSS. Vocês comprariam um carro usado na mão desse cidadão? Olhem para a face faceira do Carlos Lupe. Eu não compraria, não sei vocês. Eu não compraria. Conheça a Perestroika BR, a marca que veste a direita no Brasil. Acesse o QR Code na tela ou clique no link abaixo na descrição do vídeo. Ao entrar no site, clique no campo de pesquisa, busque a palavra Venezuela para ter acesso à estampa exclusiva Bem-vindo à Venezuela do Sul e efetuar a sua compra. Muito bem. Vocês viram? Dizem outras matérias mais otimistas, dizem que o governo Lula está preparando uma maneira de jogar todo esse escândalo e a culpa desse escândalo do INSS no colo de Bolsonaro. Só que tem até o Jornal Nacional da época dizendo que Bolsonaro estava tomando medidas no seu governo para diminuir ou acabar com esse tipo de fraude. O vídeo do Nicolas Ferreira foi devastador para o governo Lula. E aí colocaram quem para responder o vídeo do Nicolas? Colocaram Lindinho, o namorado da Glaze. Colocaram o homem que foi jantar lá em Cuba e não pagou a conta e quase foi preso, o Janones. Colocaram Paulo Pimenta, esse sujeito que é incompetência, né, em pessoa. Não dá, né, pessoal? Aí a Gleisi Hoffmann, eu vou abordar isso num vídeo específico, dizem, foi procurar a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, para tentar neutralizar o vídeo do Nicolas. Como assim? O que a FEBRABAN iria fazer contra o deputado? Não entendi não, viu, Gleisi? A FEBRABAN nega e a Gleisi também nega. Mas há matérias da mídia dando como certo que isso aconteceu, hein? Estrago enorme. Não obstante isso, como diria a Cíntia Chagas, que agora não quer mais ser chamada de uma pessoa de direita bolsonarista, Cíntia Chagas, e não quer ser chamada também de católica, também a Cíntia Chagas. Não obstante isso, o governo que derrete. Há pouco o próprio Michel Temer, em tom de ameaça, disse que o Lula vai... Ele não está sugerindo ao presidente, ele disse: Lula vai pensar ele disse, e até 10 vezes em ser candidato à reeleição, porque o governo não tem condições, disse ele, a popularidade do presidente é baixíssima, a reprovação é altíssima, etc, etc. Os números são terríveis. Entretanto, tem-se esse movimento de Lula e todos os asseclas nessa viagem longa, Rússia e agora a China. E lá na China, o Lula me saiu com essas aqui. Que a relação entre China e Brasil é indestrutível, disse Lula. E Lula disse que a volta dele agora, em 2022 para 2023, nesse terceiro mandato, é uma revolução comunista, tal qual a de Mao Tse-tung. Lula comparou este seu governo com o governo do Mao Tse-tung. Se você tiver um pouco de cultura e conhecimento, e ele faz isso porque a maioria de nós não tem, se você tem, você sabe o que significa. Se não tem, pesquise. O que foi o governo de Mao Tse-tung, principalmente nos primeiros anos? A fome, a perseguição, destrambelhamento de toda a China. Parece que aí, Lula, você tem razão. Parece que esse teu terceiro governo é muito parecido com o governo de Mao Tse-tung. Lula está dizendo, ele disse, eu vou ler aqui para vocês, lá na China ele disse, ele ou quem está fazendo as vezes dele, que esse seu terceiro mandato é muito parecido com a Revolução Comunista na China. Ele que disse, ele está dando a chave. A Bíblia tem uma passagem que diz assim, eles vieram para fazer isso, isso e aquilo, vocês já sabem.
Está aqui. Veja também na coluna Negócios. Brasil e China são parceiros indestrutíveis, disse Lula em reunião com empresários. Viagem de Lula tem anúncio de 27 bilhões de reais em novos investimentos de empresas chinesas no país. Eu repito, a China age assim na África e na América do Sul. Chegam, emprestam os dinheiros com cláusulas contratuais extremamente ruins para quem está tomando dinheiro emprestado, e aos poucos a China se comporta como aqueles tipos de agiotas, alguns que vocês sempre ouviram falar. Todo lugar tem uns agiotas terríveis, que ameaçam, fazem isso e aquilo e acabam tomando os bens das pessoas que tomaram o empréstimo. A China age assim na África, age assim na América do Sul. Eu digo, um clique seu. E se você pesquisar, você vai conferir que o que eu estou dizendo é verdade. O que a China vem fazendo aqui na Bolívia, o que a China vem fazendo aqui no Peru, e principalmente na África, está caminhando para fazer. Essa foto, há uma foto, pessoal, é uma foto medonha. O Lula, um desses sujeitinhos também, que vem lá do Acre, que são assessores do Lula para esses assuntos. O Rui Costa, né? Meu Deus do céu. O presidente defendeu, diz a revista Veja, o aprofundamento das relações bilaterais com a China e criticou a guinada protecionista dos Estados Unidos promovida por Trump. Em viagem oficial à China, Lula participou nesta segunda-feira, 12, de um encontro com empresários brasileiros e chineses. Disse Lula, se depender do meu governo, na primeira parte do vídeo você já vê que os próprios auxiliares dão como já cancelado o governo do Lula. Mas ele está dizendo, se depender do meu governo e da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A China precisa do Brasil, o Brasil precisa da China. Claro, ela precisa de uma fazenda, todos nós gostaríamos de ter uma fazenda própria, né? A China precisa de uma fazenda, e o Brasil, na verdade, não precisa da China, Lula. Mas tu e os teus auxiliares precisam da China. A gente sabe como vocês precisam da China. Aí nessa matéria que traz todo um apanhado. Meu Deus, a porta está sendo arreganhada para a China. A porta está sendo arreganhada para a China. E quem se aproxima de tal maneira de um país draconiano como é a China, não há como se pensar outra coisa. Está se arreganhando o país, entregando o país para a China. Eu vou dizer, não tem como você construir uma relação dessa, inclusive tão prejudicial para a população do Brasil, com a China, sem se aliar militarmente também para o que deve com a China. Então, vocês já sabem o que isso significa, né? Já sabem. Bom, então é isso. Em Pequim, governo Lula anuncia 20 bilhões de investimentos chineses no Brasil. Meus amigos. E há uma parceria também até em aplicativos de entrega. A China vigia os seus habitantes por todos os meios possíveis. À medida que nós aqui brasileiros começarmos a usar cada vez mais esses aplicativos, essas coisas chinesas, não pensem vocês que de repente isso não possa ser usado também para nos estar vigiando ainda mais do que já estamos. Abram os ouvidinhos. O brasileiro pensa que está vivendo ainda no século XIX, não está. Fala-se que inteligência artificial, etc. É o fim do mundo. Eu termino com essa leitura aqui. Lula compara sua eleição à Revolução Comunista da China. O presidente diz que seu governo e a gestão do Partido Comunista Chinês melhoraram a qualidade de vida do povo. É claro que nós sabemos o que isso significa. Olha o que Lula disse. É a única razão que eu acredito que valeu a pena a Revolução Chinesa de 1949. O que valeu
nas nossas eleições no Brasil é provar que quando um governo tem compromissos sociais e não esquece as origens daqueles que chegaram ao poder e querem governar para todos, as coisas melhoram. Meus amigos, aqui a senha já está dada. Lula disse, ele compara a sua eleição com a Revolução Comunista na China. Nós estamos em democratura. E os objetivos e os intentos não são bons para a população. Ele, mais uma vez, falou mais do que queria ou devia e se entrega. É por isso que querem tirá-lo daí o mais rápido possível, porque eles querem fazer o que ele está fazendo, mas sem falar, como ele fala às vezes. Dê seu like, inscreva-se. Confira a sua inscrição, porque estão tirando a sua inscrição. Além disso, não espere a notificação. Entre aqui várias vezes sem depender da notificação. Não estão notificando vocês. Menos de 0,5% são notificados. Deixe comentários inteligentes. As pessoas estão deixando aqui comentários, às vezes, usando palavras inadequadas para a plataforma em tempos tão bicudos como esses. Controle-se. Compartilhe. Aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Clique aí. Torne-se membro do canal. Lula visita Pequim em meio a tensões entre os Estados Unidos e China. Presidente da República se reunirá com o líder chinês Xi Jinping na próxima terça-feira, dia 13. Preste bem atenção nessa informação e me ajude a compartilhar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Pequim neste sábado, dia 10, às 12h40, horário de Brasília. O petista vai ficar 4 dias na capital chinesa. O foco da viagem é fortalecer acordos comerciais, a transição energética e as relações diplomáticas com o país asiático. O chefe do executivo brasileiro se reunirá com o líder do Partido Comunista da China, Xi Jinping, na próxima terça-feira, dia 13. É a segunda vez que ambos se encontram em menos de um ano. A primeira reunião ocorreu em novembro do ano passado, quando Xi Jinping participou da cúpula do G20 no Brasil. Tensões comerciais entre potências. A visita de Lula ocorreu em meio às tensões comerciais entre os Estados Unidos e China. Os problemas foram intensificados em razão dos tributos impostos pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em abril, o republicano aplicou tarifas sobre produtos de vários países, mas depois retirou a medida para parceiros comerciais, exceto a China. Lula, por sua vez, busca diversificar as exportações brasileiras para o país asiático. A exportação de carne pode ser um tema central, especialmente depois de a China rejeitar 28 frigoríficos brasileiros indicados pelo Ministério da Agricultura. O presidente brasileiro tenta mostrar neutralidade, apesar das críticas aos Estados Unidos e do apoio aos chineses. Recentemente, ele afirmou que, graças a Deus, temos a China, do ponto de vista tecnológico. O país é muito avançado. No mês passado, Lula declarou não querer escolher entre os Estados Unidos e China. Não quero Guerra Fria, disse. Espera-se que ele, Xi Jinping, assinem 16 acordos comerciais, tecnologia e energia. Até parece que o Brasil não tem problemas sérios, não é verdade? Gente condenada a longos anos de cadeia esperando por uma anistia para poder ver os filhos novamente. E o presidente da Câmara Federal dando prioridade, urgência a outros projetos sem a menor importância. O Brasil sendo roubado na cara dura, com aposentados e pensionistas vendo suas economias escorrendo pelos dedos. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, preocupado em aumentar o número de parlamentares na casa. Não há nenhuma manifestação por parte dos dois, tanto do presidente da Câmara quanto do Senado, a respeito do escândalo do INSS e dos empréstimos consignados. Nada. O Judiciário deu prazo até o final de junho para que os deputados resolvam essa questão do número de representantes dos estados, mas não se manifestou nem mesmo uma notinha sequer para as jornalistas de sempre, as porta-vozes, falando desse escândalo
que está derrubando a República Brasileira? Absolutamente nada. Já tanto o Judiciário quanto o Hugo Mota só dão prioridade agora para esse projeto, o PLP 177 de 2023. Nós vamos falar sobre ele. Esse projeto, que pretende aumentar o número de deputados federais para 527 parlamentares, está gerando revolta até dentro da própria Câmara. A proposta relatada por Damião Feliciano quer criar 14 novas cadeiras sob a justificativa de preservar a representatividade de estados que perderam população, segundo o censo de 2022. Mas, na prática, o que se vê é uma tentativa de burlar a redistribuição proporcional determinada pelo STF. Para o deputado Bibo Nunes, a medida é um absurdo completo. Segundo ele, trata-se de um tapa na cara do povo brasileiro. Em vez de corrigir distorções, a proposta tenta empurrar mais cargos públicos, mais gastos e mais privilégios, sem tocar no problema real, o inchaço da máquina e o desrespeito à proporcionalidade populacional. E os números não mentem. Cada deputado federal custa hoje, em média, R$273 mil por mês. Se o projeto for aprovado, o contribuinte terá que bancar mais de R$46 milhões por ano. Tudo isso para acomodar interesses políticos e não o povo, entendeu? O tribunal mais alto do país já deixou claro. O Congresso tem até 30 de junho de 2025 para revisar a distribuição de cadeiras, com base nos dados do censo. Mas o que era para ser uma correção virou um plano silencioso para aumentar a boquinha nervosa de aliados, mesmo em estados onde a população encolheu. Enquanto isso, os brasileiros enfrentam filas no SUS, violência crescente e uma economia inteiramente fragilizada, se não destruída. E Brasília pensa em contratar mais 14 deputados. Para quê? Para representar quem? E é com o deputado Bibo Nunes que a gente vai conversar agora. Deputado, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saber que tipo de problema, a mais do que esse que nós comentamos, ou até mesmo esses problemas, o senhor vê nesse projeto. Como é que o senhor vê essa situação? Seja bem-vindo, deputado. Legal, Paulo. O que acontece é mais um absurdo. Não sabem perder, só querem ganhar, ganhar, ganhar. A lei diz que o Brasil tem 513 deputados divididos nos estados. Se um estado perde população, baixa a representatividade. Se ganha população, aumenta a representatividade. É simples, é lógico. 7 estados ganhariam mais deputados e 7 estados perderiam mais deputados. O meu estado, Rio Grande do Sul, nós temos sim 31 deputados e baixaríamos para 29 deputados. Eu sou totalmente favorável a que baixe os deputados. Por quê? É representatividade. Rio Grande do Sul baixou a população, Santa Catarina aumentou a população. Rio Grande do Sul perde 2, Santa Catarina ganha 4. Agora, como é que chega a essa ganância, essa vontade de só ganhar, ganhar, ganhar? Então, seguindo essa lógica, só aumenta a população e aumenta os deputados para quem aumenta, e quem baixa a população não baixa nunca. Significa o quê? Todo censo estaremos aumentando o número de deputados. Não tem lógica isso. O que precisamos fazer, então? Que se cumpra a lei. Simplesmente isto. Eu, de minha parte, não tenho porquê. Mas partiu da Dani Cunha, que ela é carioca. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é o estado que mais vai perder deputados. Vai perder 4 parlamentares. Por quê? Baixou a população. O que eu não entendo, porque o maior polo turístico do Brasil no exterior de estrangeiros é o Rio, e o maior polo turístico do Brasil no endoturismo, turismo interno, também é o Rio de Janeiro. Então, as pessoas amam o Rio de Janeiro e param de morar lá, saem do Rio de Janeiro. Não entendo isso aí. Mas a verdade é que o Rio de Janeiro perderia 4 deputados, o Rio Grande do Sul 2, Piauí 2, Paraíba 2, Bahia 2, Pernambuco 1 e Alagoas 1. Quem
ganharia deputados na atual conjuntura de 513 deputados. Quem ganharia? Santa Catarina, 4, Pará, 4, Amazonas, 2, Ceará, Goiás, Minas e Mato Grosso, cada um ganharia 1. Aí, essa de tentar manter o que já tem e aí aumentar para os que têm direito e fazer com que quem teria que perder não perdesse, é um absurdo. Isso é contra a lei. É um casuísmo. É aquela de só quero ganhar, ganhar, e não se adapta à lei sequer. Porque o Brasil precisa 513 parlamentares, que é o suficiente. É o suficiente. Então, o Estado ganhou aqui, outro perdeu ali, mantém os 513. Mas agora querem aumentar 14 parlamentares a mais. 14. Tem que fazer 14 novos gabinetes, que não tem gabinete para todo. E digo mais, poucos sabem, no plenário da Casa, hoje, se todos os deputados fossem ao plenário, mais de 120 ficariam em pé, porque não tem lugar nem para os 513 sentarem hoje. Nem isso tem. Para ver que o absurdo é total e geral. Então querem aumentar, anexo novo, como o pai, o Eduardo Cunha, que é o pai da proponente aí, que é a Dani Cunha, queria fazer o anexo 5, até a Shopping Center queria aqui na Câmara Federal fazer isso, né? Então, esses absurdos eu não concordo. E o pior, Paulo, o que eu sei é que esse projeto irá passar. Irá passar, devemos votar a urgência hoje e talvez também votar o projeto hoje. Porque quando eles vêm assim, já vem sabendo. Porque nós da oposição, PL, mais alguns parlamentares de algum partido, nós chegamos normalmente, quando é uma votação de disputa, chegamos aí a 130 votos, 140 raríssimas vezes, raríssimas. Então, nossa chance de combater é mínima, é mínima. Mas vamos à tribuna, eu vou estar defendendo, dizendo do grande absurdo, do crédito que ficará maior ainda da classe política, e apoiar esse absurdo. Porque 513 parlamentares é suficiente. Saber perder é uma grande vitória. E aqui, no caso, nem é derrota. É simplesmente respeitar a lei, respeitar o que está posto hoje. Então, a cada momento é um casuísmo. E diz o seguinte, aqui, que a cada 4 anos será revisto. Mas como? Não entendo isso. Porque o censo é de 10 em 10 anos. Como é que vai estar de 4 em 4 se o censo é de 10 em 10? Está muito errado isso aqui. Está muito errado, não tenho apoio e sou totalmente contrário. Agora, então, veja, o senhor disse o que está errado, mas o que estaria por trás disso verdadeiramente? Porque se não há uma necessidade, tem alguma coisa esquisita, além de pautar um projeto como urgência, sendo que tem outras coisas verdadeiramente mais importantes do que isso, como é, por exemplo, o próprio projeto da anistia. Então, o que está por trás? Evidente. E o que está por trás verdadeiramente disso? O que está nas entrelinhas, deputado, desse projeto? Para mim, o que está por trás, está pela frente também, é o fato da proponente ser uma deputada do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro será o estado que mais parlamentares irá perder. E o Rio de Janeiro não quer perder os 4 parlamentares, portanto, vieram com esta lei aí, que para mim é esdrúxula. Esse é o sentido. Entendi. Não tem outra explicação. E olha só, o que é a falta de atenção, de consideração e prioridade. Ontem, segunda-feira, tivemos uma sessão que ficamos até 11h30 da noite. 11h30 da noite, votando o quê? O famoso Dia da Marielle. Um dia nacional em homenagem aos defensores dos direitos humanos. Até 11h30 da noite não se votou. Qual é a importância disso? E é um projeto totalmente político, totalmente de esquerda, para homenagear a esquerdista, no caso, não tenho nada contra, foi assassinado, é um absurdo, concordo plenamente. Mas uma data nacional não pode ter nenhum viés político. E essa data tem um viés totalmente político. Porque alguém já ouviu, por acaso, quando falamos em direitos humanos, algum momento defenderem um policial ou família do policial que foi assassinado? Defendem normalmente bandidos. Essa é a realidade. Fazer um dia nacional em homenagem, foi isso que fizemos ontem e não terminou a votação.
vai terminar hoje, enquanto a anistia, que é prioridade, tem aí centenas e centenas de pessoas presas até hoje, que eu considero patriotas, injustiçados, passando por terrorista, golpista, quando não teve um tiro, não teve uma facada, não teve um tanque na rua, não teve um pelotão na rua, não teve eco em nenhuma cidade para dizer que é golpe de Estado. Isso aí daqui a algum tempo falarão, mas que absurdo. O Brasil parou e acreditavam, e a justiça tentando induzir que houve tentativa de golpe de Estado, ou golpe de Estado, sem uma faca na mão, sem um revólver na mão, sem um tanque na rua. Então, esses absurdos, com o tempo, nós colocaremos tudo no seu devido lugar. O Brasil virou um palco circense, deputado. O senhor tem sido Totalmente. uma das vozes mais firmes contra o número, Obrigado. contra o aumento do número desses parlamentares. O que o senhor diria para quem tenta vender essa proposta como um avanço democrático, quando na prática o que se vê é mais gasto e menos coerência com o próprio senso? Não, de democrático não tem nada. Essa proposta tem só de casuísmo, só de vantagens. A principal proposta que surgiu do Rio de Janeiro, que é o estado que mais vai perder 4 parlamentares, que não quer perder os parlamentares. É isso. Só E, isso. infelizmente, alguns estão olhando o seu umbigo. Se, meu caso, são 31 deputados. Se baixar para 29, se eu ficar em 29º, 30º, 31º lugar, eu não me elejo. Estão olhando o seu umbigo. Tem que olhar a floresta e não a sua árvore. Pessoas egoístas e de políticos egoístas, egocêntricos, o Brasil não aguenta mais. Isso é um grande absurdo, não tem nem sala para esses deputados. E, repito, que todos os parlamentares que existem hoje forem para o plenário, mais de 20 ficam em pé porque não tem lugar para todos sentarem. Imaginem gabinetes. Agora, imagine que situação. O presidente da Câmara tratando de um assunto como esse, inclusive dando urgência e deixando pautas importantes como anistia e mais outras coisas que já deveriam estar discutindo, que é o novo encarregado do INSS dizer que a conta pública, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que a conta dessa roubalheira toda será paga com dinheiro público. Então veja, deputado, o dinheiro público foi tirado, usurpado, e agora vão de novo no cofre do dinheiro público tirar e repor aquilo que foi roubado e ainda vão escancarar, tentar convencer o público de que o governo pagou. Isso não tem ninguém falando absolutamente nada a respeito disso. Qual é a sua posição, o seu pensamento INSS sobre é dinheiro isso? público, mas o dinheiro do INSS vai para o aposentado. Eles roubaram do aposentado que recebe o dinheiro público. Essa é a aposentadoria. Então, roubaram de pessoas que não tinham condições, os menos privilegiados, 70% dos aposentados, população rural. Pessoas que não são muito esclarecidas, pessoas até com problemas de doença cerebral, coisa assim. Os menos favorecidos foram os que eles mais centralizaram a sua roubalheira. Então, esses seres aí, esses sindicatos, entidades, enfim, quem roubou de aposentado, para mim, são bestas humanas, porque não são seres humanos para roubar de aposentados. Eu digo sempre o seguinte: olha, nascer é, de fato, uma possibilidade. Viver é um risco. E a aposentadoria é uma dádiva. Só que no Brasil, aposentado não é dádiva. É, no caso, uma vida muito difícil, onde se ganha muito pouco e agora é muito roubado. Muito roubado, onde o ministro da Previdência saiu, foi afastado porque foi inoperante, ele simplesmente não fez o que teria que fazer quando recebeu a denúncia, e quem ficou no lugar dele, era o segundo que sabia de tudo e também fez nada. Então trocou 6 por meia dúzia e continuará tudo como antes na terra de Abrantes, infelizmente dentro de uma roubalheira em cima dos pobres necessitados aposentados. Pouco a gente estava falando dessa situação do INSS com o deputado Bibo Nunes. Agora, a vergonha da vez. Sobre isso, o novo presidente do INSS, o senhor chamado Gilberto Waller Jr., que é esse que você está vendo aí, já chegou avisando
Quem vai pagar a conta dos bilhões de reais roubados do INSS são os cofres públicos. Ou seja, eu, você e o povo brasileiro inteiro, papai. É isso mesmo. O Estado foi saqueado, as fraudes correram soltas e agora, em vez de ir atrás dos culpados, bloquear bens, confiscar patrimônios, punir os responsáveis com o próprio bolso, o governo já admite que vai meter a mão no dinheiro público de novo para devolver o que foi roubado. E é tudo muito automático. Como ele mesmo disse, o ressarcimento aos aposentados e pensionistas vai cair direto na conta. Mas quem vai bancar isso? Você, que paga imposto até no feijão. A conta do rombo bilionário vai sair dos nossos bolsos. Roubam bilhões, fazem pose de indignados e, no fim das contas, sobra para quem? Para o cidadão comum? Para o trabalhador? Para o contribuinte? Que não tem lobby em Brasília? Não dá mais para aceitar isso com naturalidade? Não dá. A máquina pública foi usada para roubar. O sistema falhou de cima a baixo. E agora o governo tem a cara de pau de dizer que o prejuízo vai ser socializado. O que você e eu temos a ver com isso? Na Lava Jato, pelo menos, os caras devolveram parte do dinheiro. Mas até isso foi cancelado pelo tribunal. A Odebrecht, você viu, foi perdoada de pagar multas bilionárias. Agora querem roubar o brasileiro que ainda não se aposentou. Alfredo Bessoff, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Essa foi demais, hein? Os caras roubaram quase 100 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas, entre desvios e empréstimos consignados, quase 100 bilhões até o momento, e agora, na cara dura, querem roubar mais. Querem colocar a conta para todos os brasileiros pagarem, sendo que nenhum de nós teve absolutamente nada a ver com isso. Isso é roubar o brasileiro de novo. Inclusive os próprios aposentados e pensionistas, porque o dinheiro deles também vem dos cofres públicos. Envolve o deles também. Ou seja, os caras vão repetir o roubo de novo, Alfredo. O que é isso? Ter um cuidado, um controle muito grande, Paulo, para manifestar certas opiniões e para expressar certos sentimentos. Porque, na verdade, o que a gente percebe, Paulo, é que nós somos tratados apenas e tão somente como otários. Nós não passamos de otários. Eles riem da nossa cara, eles tripudiam em cima de nós, eles vilipendiam os nossos sonhos. Podem ter certeza, o buraco será muito maior, Paulo. Esse buraco, ele vai chegar a 200 bilhões, pode ter certeza. Porque você tem mais a questão de precatórios, você tem tantas coisas que não estão explicadas. E vai ficar tudo por isso mesmo. Porque o povo brasileiro, aparentemente, perdeu a capacidade de se indignar. Não é caso para se criar uma CPI. Não precisa mais criar CPI. É perda de tempo, tem que julgar e botar na cadeia. O que eu vejo são pessoas com o DNA e a predisposição de destruírem o povo brasileiro. Esses 90, que já seria um absurdo, mas que tudo indica, Paulo, chegará a algo como 200 bilhões, Paulo. Cobra, pode me cobrar depois. As pessoas não têm noção. É um governo totalmente sem controle. Nada funciona. Esses cuidados biométricos, que eles querem tanto que a gente acredite em certas circunstâncias e na sua valoração em determinados momentos críticos da nossa sociedade, observem, não serviram para nada. Como é que eles fizeram os empréstimos mesmo tendo a questão da biometria? Como é que eles conseguiram burlar o sistema? Quem eles querem enganar?
Lembremos-nos sempre, Paulo, governo não tem dinheiro. Nenhum governo tem dinheiro. E governo, quando tem dinheiro, é apenas para gerar inflação, quando o governo imprime, emite dinheiro. Quem tem dinheiro é o povo. Esse povo que é vilipendiado o tempo todo. Paulo, eu sei de histórias assustadoras de pessoas que tiveram 90, 150 reais. As pessoas não têm noção do que representa 90, 150 reais na vida de um cidadão. É uma caixa de remédios, é mais comida. Muitos desses aposentados sustentam netos, pagam estudo de netos, pagam creche de netos, pagam plano de saúde de netos. O que nós estamos observando, Paulo, é o desrespeito total do Estado anárquico que nós vivemos em cima do povo. E podem ter certeza que, além de imporem a cobrança para a sociedade, Paulo, haverá mais 2 fatores. Haverá o aumento na idade da aposentadoria. O grande problema, o grande desafio para eles já não é mais admitir a bandalheira, já não é mais admitir os problemas. O que eles estão buscando agora é uma forma de jogar isso no colo do Bolsonaro, sendo que durante o governo Bolsonaro foram emitidas medidas provisórias que foram deturpadas por 19, 20 emendas feitas por deputados da esquerda, deputados do PT, defendendo o papel dos sindicatos. Nós temos que ter muito cuidado, Paulo, porque senão daqui um pouco você será o responsável. Você será o responsável, Paulo, por ter feito as denúncias. Porque agora nós vamos entender claramente a importância que tem para eles, Paulo, o controle das redes sociais. Tudo isso só está vindo à tona, meus amigos, por causa que as redes sociais continuam informando o brasileiro. Não fossem as redes sociais, e nada disso estaria acontecendo para nós. Continuaria a bandalheira. Esse modelo que eles estão fazendo é o mesmo modelo dos mensalões, dos mensalinhos, dos petrolões, petrolinhos. É o mesmo que está acontecendo nesse momento em Itaipu, Paulo. Então, vamos ser francos. O que está acontecendo agora é um retrato de um Brasil macabro, sinistro e que desrespeita as pessoas. Mas também é um retrato claro de que eles precisam silenciar o povo, porque se eles não silenciarem o povo, daqui um pouco o povo desperta, porque não haverá mudança nenhuma. Observem o novo ministro da Previdência, o Volney, ele também está envolvido, ele também é parte. Paulo, vamos falar sobre agora isso. nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. Olha, Alfredo, você disse que o povo vai acordar, o povo já acordou, porque depois dessa é difícil você ficar com os olhos fechados, tapar o sol com a peneira. Depois dessa, não há como duvidar de que a coisa é ruim, porque até mesmo quem votou, até mesmo quem fez parte disso, acabou de uma forma ou de outra envolvido no processo. Porque veja, agora vão usar o dinheiro público para pagar isso. Veja bem, o que é isso? Você não tem nada a ver com isso, você pagou imposto. Pensa aqui, você tem um conjunto aqui, um cesto, aonde está o dinheiro público. Os caras foram lá, meteram a mão nesse cesto e levaram 1/3 dele, vamos supor assim. Aí agora o governo vem com aquela história. Peraí, nós vamos aqui pegar o que está dentro desse cesto, tira e coloca de novo no mesmo cesto, e você fica com a impressão de que o governo pagou, cobriu aquilo que foi roubado. E aqueles 90 bilhões ou 100 bilhões, somando aí com os 9 bilhões de antes, né, do desconto indevido, e mais esses tantos supostamente que podem aparecer, chegando a 200 bilhões, vão para onde?
aonde eles estão, nós falamos isso ontem, eles se transformaram em imóveis, dinheiros, depósitos em paraísos fiscais. Esse dinheiro não volta mais, Alfredo. E a galera que levou isso tá rindo de gargalhada, porque nenhum nome foi chamado para depor. Ainda, porque a pressão vai ser grande, não vai ter como escapar disso. A impressão que se tem é: corre, limpa, você tem um tempo para limpar tudo isso que está aí, essa sujeira. Suma com isso. Suma com isso. Porque quando os caras chegarem, não vão encontrar nada. Porque ninguém recebeu 48 horas para se explicar, Alfredo. Ninguém foi chamado. E até agora são 100 bilhões roubados dos cofres públicos e os caras estão soltos, dando gargalhada. Nem na Lava Jato isso aconteceu assim, Alfredo. Nem na Lava Jato. Os caras ainda mudaram tudo, todo o esquema da Lava Jato, começaram aí a anular. Você tem a Odebrecht devolvendo, se livrando, né? Devolveu o dinheiro, tinha multa para pagar em acordos com o Ministério Público da União e, no entanto, foi perdoada de pagar multas de bilhões de reais. A JBS, igualmente, tinha multas em acordo de leniência de quase 10 bilhões. Mas a JBS foi perdoada, sendo que os caras abriram a boca, fizeram aquelas delações. No caso da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, está aí em tudo quanto é lugar. Abra a internet que você vai ver a cara dos caras lá, meu irmão. Abrindo o verbo. Aí agora o esquema foi maior. Foi de 2023 para cá que se descobriu os empréstimos consignados, 90 bilhões em empréstimos consignados, e nós ainda nem estamos falando da saúde, da discrepância de 44 bilhões de reais. Vupt! Caramba! Imagine o que daria para fazer com toda essa verba se fosse aplicada como deveria ser aplicada, Alfredo. Imagine o tanto que o brasileiro ia se dar bem. E agora onde é que está essa gente? Aonde é que está esse dinheiro? Tira aí, demite esse camarada daí, tira ele do ministério. Hoje, a bancada do PDT já disse que está abandonando a base aliada do governo. Vai todo mundo embora, e aí a gente diz que alguém ficou num prejuízo, o outro também. Esquece-se isso. Inverta o processo, professor. Imagine se o governo fosse de Jair Messias Bolsonaro, como é que estaria a situação neste momento? Nós queremos saber aonde foi parar o dinheiro, nós queremos saber quem são os responsáveis e nós queremos que eles sejam responsabilizados perante a lei, Alfredo. Aí, continue, depois eu vou te falar outra coisa. Fale, professor. Você tem moral. Eu vou dizer uma coisa para você. Meu caríssimo Paulo, uma coisa a gente precisa reconhecer: eles têm bom gosto para carros. Lamborghini, Ferrari. Pô, peraí. Maserati eu não vi, não. O meu carro preferido é Maserati, tá? E eu quero que as pessoas prestem atenção numa coisa: nós não estamos brincando, mas é assustador. No Brasil, vulgarizaram até termos. Vagabundo rouba milhões. Verdade. Eu já presenciei essas conversas entre políticos. As pessoas dizendo que, não, mas você roubou quanto? 200 milhões? Isso é fichinha. No Brasil, até o conceito de milionário, de desvio bilionário, não se fala mais em desvio de milhões, Paulo. Ninguém mais se dá o trabalho de contar troco. 100 mil, 200 mil de desvios é troco, é pé de chinelo, é pé duro, é orelha. Essa é uma coisa assustadora, meu caro Paulo. Preste atenção, meu amigo. Nós estamos diante de um quadro no qual a vulgarização, a transformação de delinquentes em autoridades
e delinquentes transformados em autoridades inatingíveis, inatacáveis, inalcançáveis pela lei. Nós somos verdadeiramente um povo, um país maravilhoso. Nós aguentamos todos esses tipos de saques e ataques. Inclusive, volto a dizer, com essa questão absurda de vulgarizar a roubalheira e a bandalheira. Ah, não, esse valor aí não estou nem preocupado. Ah, o cara roubou 100 mil, o cara desviou 500 mil, o cara desviou 10 milhões, que isso é fichinha. Vocês reclamam por qualquer coisa. Agora eles estão vulgarizando desvios, Paulo, bilionários. Se aquela dupla antiga ressurgisse, Milionário e José Rico, teria que recriar para Bilionário e Zé Trambique. Porque veja bem, Paulo, nós estamos rindo, mas eu dou risada, Paulo, de angustiado. Paulo, eu tô dando risada de tenso, porque eu tenho na minha família pessoas que economizaram durante muitos anos para contribuir com a Previdência. Pessoas que contribuíram com a perspectiva de se aposentarem com 10 salários mínimos. Contribuíram durante 20, 30 anos sobre 20 salários mínimos. Ô, Alfredo. O motorista de táxi, desculpe só para terminar, contribuía sobre 8 salários mínimos. Quando ele se aposentou, já faleceu em 2000, quando ele se aposentou com um salário mínimo e meio. Quando ele morreu, ele tinha um salário mínimo de aposentadoria, pagando sobre 8. Fala, Paulo. Orelha seca, né? Orelha seca, orelha seca, né? Eu lembro muito disso, né? Do termo. O cara que rouba milhões é orelha seca. É o cara ladrão de galinha, vai no galinheiro e rouba. Esse vai preso. Se você roubar até 900 milhões, você ainda pega a cadeia. Agora, se você roubar acima de 1 bilhão, aí aí é outra história. Aí você vira autoridade. A autoridade, tem que ter respeito. Autoridade, como diz o povo, né? Olha só, além de tudo isso que nós estamos falando aqui, não basta trocar de figurino, se o roteiro continua o mesmo. Volney Queiroz, o nome indicado para substituir Carlos Lupe no Ministério da Previdência, não tem condições morais nem políticas para assumir a pasta. Assim como o ex-ministro afastado, ele também foi avisado dessas fraudes no INSS. Estava presente ali nas reuniões onde as irregularidades foram denunciadas. E o que ele fez? Nada. Ou melhor, fez sim. Apadrinhou a manobra que permitiu a continuidade do esquema que sangra os aposentados brasileiros com descontos indevidos. A tentativa do governo de vendê-lo como novo nome é uma afronta à inteligência da nação. É tentar subestimar o povo brasileiro. Dizer que você é burro. Trata-se do mesmo grupo político, das mesmas digitais e da mesma conivência escancarada com as maracutaias que explodiram dentro do INSS. É o PDT tentando manter o controle da máquina, mesmo depois de tudo. E não é só a oposição que está vendo esse absurdo, esse escalabro todo. Nos bastidores parlamentares, como o Damares Alves, já articulam para impedir a nomeação de Volney, justamente porque ele faz parte do mesmo problema. Permitir que ele assuma o ministério seria legitimar o esquema criminoso que lesou milhões de brasileiros, muitos dos quais sequer sabiam que estavam sendo extorquidos por entidades conveniadas ao INSS. A casa caiu, papai. Caiu, desmoronou, colapsou. Será que esses caras ainda não conseguiram perceber isso? Não adianta redecorar com o material podre. Porque trocar Lupe por Volney é como mudar o lobo e manter a pele de cordeiro. Não há chance de moralizar a Previdência enquanto os mesmos nomes seguem sendo empurrados goela abaixo do país. Colocar esse cara no comando do ministério é o mesmo que tentar apagar as provas.
O processo está correndo, com uma investigação a todo vapor. Volney, por ser amigo e aliado direto de Carlos Lupe, pode sim fazer o que Lupe era suspeito de que poderia fazer. Ou seja, apagar todas as provas e atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Isso é inadmissível. Imagina você manter um cara desse que sabia de tudo no comando do ministério que pode revelar todas as provas do crime. Se ele sabe que pode sobrar para ele, você acha que ele vai deixar as coisas à vista? Não vai. Não tem como. O rombo foi muito grande. Alguém precisa varrer essa sujeira para debaixo do tapete, para que outros peixes grandes não sejam fisgados. É uma vergonha e na cara dura, na cara de pau. Será que agora até os que votaram nesse partido estão percebendo que foram enganados? E que aquele velho discurso populista de igualdade social e distribuição igualitária de renda só funciona em palanques para enganar você? Alfredo, esse é o maior mal da nossa sociedade, a ambição exacerbada que atropela o senso de humanidade para beneficiar os que se propuseram a cuidar dos outros, mas que na verdade cuidam apenas deles mesmos. Ou seja, não tem como o governo sair dessa espiral. Agora é só ir para o fundo, cada vez mais, não é? Bom, é preciso, Paulo, entender claramente que nós vivemos durante 4 anos uma experiência de um governo que não roubou e que buscou cortar as asinhas dos mecanismos dos desvios. E esse governo passou 4 anos apanhando, passou 4 anos sendo torpedeado por um sistema que inclui a mídia e outros setores. Esse governo que passou 4 anos mostrando que era possível fazer uma gestão sem sujar as mãos, respeitando recursos públicos, esse governo foi vencido numa batalha por uma tenaz que impede, parece que, o Brasil de olhar para frente. O próprio brasileiro, muitas vezes, Paulo, parece que ele está convicto de, não adianta mudar porque é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós vimos durante 4 anos que nem todos são iguais. Nós observamos durante 4 anos que nós tivemos um governo que não precisamos usar o perfume maravilhoso que o Paulo anuncia, o Eche una noche em Sevilha. Nós tivemos noites e dias de liberdade no Brasil. Hoje eles precisam usar máscaras, perfumes, subterfúgios e precisam atacar os conservadores, prometendo, ameaçando levá-los para as valas, porque enquanto uma só voz continuar bradando, reclamando e falando, Paulo, daquilo que aconteceu entre 2019 e 31 de janeiro de 2022, enquanto houver uma só voz, Paulo, eles não terão sossego, porque basta uma voz daquele tempo para denunciá-los o tempo todo. Nós estamos vivendo tempos terríveis, mas tempos reveladores. Quando o governador da Bahia diz que é preciso jogar essa gente na vala com a retroescavadeira, sabe por quê? Porque nós continuamos sendo a maior denúncia contra eles, Paulo. Foi grave isso, hein? E ele voltou atrás dizendo que foi descontextualizado, papo furado. Teve nada disso. Ele falou aquilo que ele pensava e foi tudo mostrado na íntegra. Não teve absolutamente nada disso. E outra, foi uma desculpa, né? Ele se desculpou disfarçadamente. Caso haja aquele que se ofendeu, que aceite minha desculpa. Caso. Que absurdo. Isso foi muito grave e cabe impeachment. E já tem gente pedindo. Isso não tem nexo, não tem lógica. Isso aí é um incentivo ao genocídio, uma apologia ao genocídio, Alfredo. Então,
Como é que fica? Imagine tudo isso invertido. Se fosse outra pessoa que estivesse dizendo isso, imagine se o Bolsonaro estivesse falando isso, ou alguém ligado, um bolsonarista falando, um patriota falando que todos os caras de esquerda deveriam acabar desse jeito. Como é que ficaria tudo isso? Né? Você ia ver aí um bando de gente aí, né, reclamando, os de sempre, que eu não preciso nem mencionar o nome aqui. É uma vergonha isso, o tamanho da hipocrisia. Mas todos eles agora, depois dessa pancada, são obrigados agora a engolir essa situação de boca fechada. Botou ali, sem poder abrir absolutamente para dizer nada. Você sabe por que não dizem nada? Porque está no DNA. O que vão dizer agora? Vão reclamar de quem? Para abrir a boca e reclamar dessa história do INSS, vai ter que falar do próprio pai, vai ter que cortar na própria carne. E aí? Melhor fingir que não houve nada. Não foi comigo. Nem sei. Vamos deixar esquecido que daqui a pouco a imprensa passa batido, o povo passa, a imprensa aberta não comenta absolutamente nada e daqui a pouco vai tudo embora. Bobagem. Estamos aqui, sempre de ouvidos e olhos abertos. Segura o queixo, porque a cara de pau em Brasília está em outro nível. Vadi Damus, o queridinho do Lula e secretário nacional do Consumidor, resolveu fazer uma reuniãozinha em 4 de junho de 2024 com 3 figurões da Operação Sem Desconto. Sabe quem são? Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS, Virgílio Oliveira Filho e André Fidelis, todos na mira da Polícia Federal por desviar mais de 6 bilhões de reais do INSS. Isso mesmo. E o que esse moço aí, o Vadi, faz? Ele toma um cafezinho com os suspeitos como se fosse um happy hour. O cara que já deixou a OAB do Rio de Janeiro com um rombo de 50 milhões de reais e vendeu o plano de saúde dos advogados para cobrir o buraco, agora está de olho na chefia da ANS, a Agência Nacional de Saúde. É mole? Lula já mandou a indicação do nome dele para o Senado, porque, nada mais natural do que botar um cara desses para mandar na saúde suplementar. A Operação Sem Desconto, que explodiu no mês passado, jogou luz nesse esculacho todo. 211 mandados de busca, 6 prisões e um festival de afastamentos, incluindo o próprio Stefanuto, que pulou fora do INSS depois do flagra. E o Damus? Mudo, calado, fingindo que não é com ele. Não é comigo. Assim como todo mundo, o governo, o judiciário, todo mundo, fazendo ouvido de mercador. Enquanto isso, o INSS está em frangalhos e o governo achando que está tudo lindo e maravilhoso. Esse novelo de lã é gigantesco. Talvez por isso está todo mundo calado, quietinho, porque podem ter o rabo preso também. Foi muito dinheiro desviado, muito. E essa gente adora uma maracutaia. Essa grana toda, empréstimo compulsório envolvendo mais de 90 bilhões de reais desviados, é que nem melancia. Sabia disso? Melancia. Ninguém come sozinho. Deve ter uma rabiola gigantesca por trás disso tudo. E ninguém ainda viu o judiciário dando 48 horas para alguém se explicar. Viu? Ninguém viu ninguém da esquerda reclamando, subindo na tribuna do Senado ou da Câmara reclamando. Viu? Já imaginou a quantidade de gatuno enrolado com tudo isso? Deve ser maior que os números da Lava Jato. Eita nós! E além disso, não basta trocar o figurino, se o roteiro continua o mesmo. Volney Queiroz, o nome cotado para substituir Carlos Lupe efetivamente no Ministério da Previdência, não tem condições morais nem políticas para assumir a pasta. Não tem.
Assim como o ex-ministro afastado, ele também foi avisado das fraudes no INSS. Estava presente nas reuniões onde as irregularidades foram denunciadas e nada fez. Absolutamente nada. Ou melhor, fez sim. Apadrinhou a manobra que permitiu a continuidade do esquema que sangra os aposentados e pensionistas brasileiros com descontos indevidos. A tentativa do governo de vendê-lo como novo nome é uma afronta à inteligência da nação brasileira. É uma forma que eles têm de subestimar a sua inteligência, achando que você é bobo. Trata-se do mesmo grupo político, das mesmas digitais e da mesma conivência escancarada com as maracutaias que explodiram dentro do INSS. É o PDT tentando manter o controle da máquina mesmo depois de tudo. Como é que pode isso? E não é só a oposição que está vendo esse absurdo. Nos bastidores parlamentares como Damares Alves já articulam para impedir a nomeação de Volney justamente porque ele faz parte do problema. Permitir que ele assuma definitivamente o ministério seria legitimar o esquema criminoso que lesou milhões de brasileiros, muitos dos quais sequer sabiam que estavam sendo extorquidos por entidades conveniadas ao INSS. A casa caiu. Será que esses caras não conseguem perceber isso? E não adianta redecorar com o mesmo material podre. Trocar Lupe por Volney é como mudar o lobo e manter a pele de cordeiro. Não há chance de moralizar a Previdência enquanto os mesmos nomes seguem sendo empurrados goela abaixo do país. Colocar esse cara no comando do ministério é o mesmo que tentar apagar as provas. O processo está correndo, com uma investigação a todo vapor. Volney, por ser amigo e aliado direto de Carlos Lupe, pode fazer o que Lupe era suspeito de fazer. Ou seja, apagar provas e atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Isso podia acontecer. Agora imagine você manter um cara desse que sabia de tudo, desde o início, no comando do Ministério, que pode revelar todas as provas do crime. Se ele sabe que pode sobrar para ele também, você acha que ele vai deixar as coisas à vista? Não vai, papai, não vai. Não tem como. O rombo foi muito grande. Alguém precisa varrer essa sujeira toda para debaixo do tapete, para que outros peixes grandes não sejam fisgados. É uma vergonha. E na cara dura, na cara de pau. Será que agora até os que votaram nesse partido estão percebendo a besteira que fizeram? Estão percebendo que foram enganados? E que aquele velho discurso populista de igualdade social e distribuição igualitária de renda, de bens, só funciona em palanque? Será que agora já deu para perceber isso? Esse é o maior mal de nossa sociedade. A ambição exacerbada que atropela o senso de humanidade para beneficiar os que se propuseram a cuidar dos outros, mas que cuidam apenas deles mesmos, de si mesmos. Conosco hoje, Carlos Dias. Seja muito bem-vindo, Carlos. Duas coisas. Primeiro, esse negócio de colocar o Volney Queiroz no comando do Ministério. Isso é um absurdo. Depois, tem aí o Vadir Damus. Vamos começar falando sobre o Volney. Boa tarde. O que você acha disso? O cara quer comandar... Não, o Volney primeiro, né? O Volney ali tapando buraco, ou seja, opa, tá vazando aqui, eu não posso segurar, então vai lá você, Volney, segura aqui. Como é que fica isso, cara? Seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a que nos assistem. Alegria estar com você novamente. Eu acho que é interessante a gente esclarecer o que significa um secretário executivo de ministério, né? Porque é a figura que ocupa essa posição, o secretário executivo é o Volney Queiroz. Na verdade, ele é o braço administrativo do ministro. Executa as ordens, participa dos encontros,
A partir do momento em que as coisas foram definidas, encaminha portarias, sugere decretos, acompanha toda a burocracia do Ministério, nomeia as pessoas, retira pessoas, faz uma série de ações, repito, na burocracia administrativa. Então, o secretário executivo é uma espécie de vice-ministro. Então, ele tem que conhecer todas as medidas que estão sendo tomadas pelo Ministério, porque ele é que vai dar curso a tudo aquilo, por exemplo, que o ministro coloca como pauta principal do Ministério e certamente combinar com a República. Então, como você bem colocou, é você pegar o lobo, né, substituí-lo, mas manter a pele de cordeiro. Porque não é possível que o secretário executivo não desconhecesse nenhuma, eu digo nenhuma, sem exceção, nenhuma atitude do ministro. As reuniões, por exemplo, que foram feitas com essas figuras que lesaram os aposentados, participaram dessa reunião, ele estava presente. Então, eu acho que é uma certa seletividade, até mesmo da questão da investigação da Polícia Federal, não destruir a estrutura hierárquica, né, dentro do Ministério, que foi minimamente omissa e conivente com a estrutura criminosa que foi implantada no INSS. Então, é gravíssimo isso, não tem como abrandar, não tem como você simplesmente... não vou permitir a nomeação dele. Não é questão de não permitir a nomeação, é investigar, é fazer uma comissão especial no Senado, por exemplo, e apontar os erros objetivos e criminosos que levaram um desvio aí que agora estão prevendo em torno de 90 bilhões de reais. Então tipo assim, é muita leniência, né, com um caso gravíssimo e pontuo, como você colocou. Pessoas que mais precisam, pessoas que estão numa assistência daquilo que elas produziram, perfeito? Não foi o Estado que produziu para elas. Elas pagaram os impostos, elas pagaram a Previdência, recolheram os seus tributos para ter um mínimo de tranquilidade na sua aposentadoria, já recebem uma aposentadoria bastante aquém das suas necessidades, e agora vem o próprio Estado, que contribui para essa condição difícil das pessoas terem uma aposentadoria correta, né? Aí vem as rouba, né? Esse é o sentido, né? As rouba ainda mais. Olha, o que leva a gente ver e pensar numa situação como essa, Carlos, é que essa gente estava ali reunida não para pensar em desenvolver benefícios para os aposentados e pensionistas. Muito pelo contrário, a impressão que fica é que essa gente estava toda ali reunida no Ministério para desenvolver meios de roubar, meios de aumentar os recursos nos caixas deles. Porque, veja, não só os descontos irregulares nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas, foram os empréstimos compulsórios que ninguém pedia. E são mais de 90 bilhões, isso até agora apurado pela Polícia Federal. 90 bilhões, veja, dos 90 bilhões para os 6 ou 8 bilhões de desconto, virou dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga, esses 6 bilhões, perto de 90 bilhões, e esse rombo pode ser apenas a ponta de um iceberg. Isso é vergonhoso demais. Isso é inadmissível. E depois vão reclamar de quê? Que a direita no Brasil está batendo, está aproveitando disso? Isso aí é narrativa para tapar o sol com uma peneira, uma forma de esconder toda essa criminalidade que está por baixo, na verdade agora por cima, né, de tudo isso. Então veja, o Volney, este senhor, chegou a assinar uma medida enquanto estava no Congresso para adiar o controle das fraudes. Então isso indica o quê? Que de repente os caras já estavam pensando nisso lá atrás. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ah, tem um negócio legal aqui. A medida que ele assinou acabou facilitando o que estamos vendo hoje, Carlos. E o cara ainda vira ministro? Que história é essa? Vai continuar tudo no mesmo saco. 90 bilhões é muita grana. Eu conversei com um perito em São Paulo e ele disse que o que mais assusta ele nesse momento
é justamente o número de processos envolvendo esses empréstimos compulsórios. Ele é perito, a justiça manda ele analisar aquilo ali, e são inúmeros que ele perdeu a conta, que caiu na mão dele, ele sozinho, naquela parte, no montante que cabe a ele, ele não está dando conta. A coisa é muito grande, é grande demais. E, de novo, como eu disse agora há pouco, é que nem melancia, amigo. Melancia ninguém come sozinho. É cômico, mas é trágico. E aí a pergunta que fica é o seguinte: será que tem muita gente com medo? Porque todo mundo foi lá e meteu a boquinha, né? Será que tem peixe grande por trás disso também, ô Carlos Dias? Porque isso aí era motivo já agora de grampear esses caras todos aí, o presidente do INSS, todos esses camaradas aí, prisão preventiva, porque esses caras podem atrapalhar as investigações, é ou não é? Não, sem dúvida. E as entidades também financeiras, né? Porque isso denota como é uma fraude. Isso obviamente é uma fraude, né? É uma manifestação indevida, por exemplo, de descontos, né, que as pessoas não solicitaram. Então, logicamente, é uma fraude. Então, essa operação de fraude, ela está dentro do sistema financeiro também, dos grandes bancos e daqueles que são delegados desses bancos para operações desse tipo de crédito junto aos aposentados e pensionistas. Então, essa coisa envolve um aspecto muito maior, o próprio Banco Central, porque tem que haver controle sobre isso. Então, é uma informação de desconto. Você tem que ter a garantia absoluta do que aquele tomador ele autorizou a operação. E aquela operação precisa ser certificada, né? Questão de biometria, questão, por exemplo, outra, né, de controle interno. Então nós estamos vendo o seguinte: é uma fraude deliberada, utilizando o próprio sistema financeiro do país. Nós estamos vendo que é um grupo que está organizado dentro da estrutura de Estado. Que o que acontece hoje é que a gente fala de certas coisas, mas as pessoas não têm mais a sensibilidade do que é o tamanho do crime, né? Então você falar que o Estado, por exemplo, está envolvido nisso, as pessoas não dão muito valor, né? Então eu me socorro de um grande filósofo, né, da política recente, Geraldo Alckmin, que diz que o Lula queria votar, né, ao local do crime. Então, essa frase, inclusive, ele também gostaria, tanto é que foi vice, né? Então, para ser vice presente no local do crime. Então, o que acontece é exatamente isso. O projeto do PT, o projeto da esquerda, é um projeto de tomada do Estado em benefício próprio dessas elites burocráticas de Brasília e empresariais que não confessam, né, os seus interesses mais assim mesquinhos e audaciosos em termos de controle no campo da corrupção. Geraldo Alckmin está certíssimo nesse aspecto, só não está certo de ter sido o coadjuvante da chegada do criminoso ao poder novamente. Esse é o ponto que nós precisamos ver. Então, quando a gente depara que o Estado é o operador do crime, eu não estou falando do traficante, Paulo. Nós não estamos falando do sujeito que roubou um carro na rua de uma velhinha no supermercado lá, pegou e tungou a bolsa dela. Não, nós estamos falando do Estado, ministro de Estado, secretário de Estado, pensando em quê? Como você vai atacar o consumidor. Por exemplo, a ANS, você falou que é um ponto lá que parece que é alvo dessa gente. O que a ANS estava discutindo? Questões do tipo, por exemplo, daquela tal erva medicinal ser autorizada. Então você vê, se você colocar um cara desse lá na ANS, você imagina o conjunto de, entre aspas, remédios que podem ser aprovados, né? Então o Brasil, exatamente, o Brasil está conformado a uma quadrilha criminosa. E uma justiça seletiva ajuda muito nisso, né? Então, você vê, ninguém preso, nenhuma explicação mais adequada, os instrumentos institucionais que nós temos estão totalmente fragilizados, porque o próprio parlamento brasileiro não tem mais moral diante do povo também. Então não adianta fazer comissão especial, não adianta fazer CPI, não adianta nada, porque tudo vira um grande teatro,
como foi, por exemplo, aquela do 8 de janeiro, que só serviu para condenar inocentes, fraudaram a verdade de uma maneira absoluta. Então, eu acho que onde você pode tirar alguma coisa positiva disso, é dizer que o povo brasileiro precisa retomar sua autoridade sobre as instituições públicas brasileiras. Nós temos que retomar a autoridade do povo, porque não podemos mais ser governados por gente sem moral, sem princípios, sem valores, que dão um exemplo claro, roubam o óbolo da viúva. Porque você assaltar o aposentado, pensionista, nesse nível que nós estamos vendo, é o óbolo da viúva, é um crime que clama aos céus. Olha só, esse negócio de empréstimo compulsório, isso é de assustar demais, cara. Os caras jogavam o empréstimo sem o aposentado pedir e depois começavam a cobrar. Ou seja, cobravam aquilo de volta e os juros, para aquilo tudo justificar a cobrança de juros. Isso é muita maldade, só que o negócio era gigantesco. E veja que tudo isso começou de 2023 para cá, de 2023 para cá. 90 bilhões, o negócio é muito rápido, Carlos. É muito rápido, a fissura nessa barragem estourou de vez, a água está passando de rodaço. E mais, o que a Polícia Federal revelou foi a quantidade de dinheiro que foi mandado para fora, ou seja, 155 milhões de reais mandados para fora em malas. Apenas uma investigada, aí nós sabemos que é uma mulher, mandou cerca de 31 malas recheadas de notas de R$100. A pergunta que fica é o seguinte: como é que essas malas passaram no sistema de segurança dos aeroportos? Como? Aí alguém levantou uma possibilidade espetacular que vale a pena a gente prestar bem atenção, que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Passaporte diplomático. Com autorização do governo, você não tem que fiscalizar. Quando você embarca nesses aviões em comitivas, né, nós já vimos isso aqui. Já vimos aqui que até aquele camarada lá, né, o sargento que transportou, né, uma certa quantidade de cocaína no avião presidencial, inclusive que estava sendo voado com Bolsonaro, e aí a esquerda fez aquele estardalhaço todo. E agora está todo mundo quietinho, porque esse esquema já vinha acontecendo há muito tempo, tráfico de drogas em aeronaves oficiais. Então a única maneira de você mandar essa quantidade de dinheiro para sair do país e entrar em outro país sem que ninguém perceba, só mesmo com passaporte diplomático, que é fornecido para as autoridades governamentais e parlamentares. Carlos, isso é assustador, isso nos leva a pensar que todo o Estado realmente está envolvido nisso. Se é mesmo isso que está acontecendo, os caras aprimoraram muito. Se a gente começa a comparar isso com os primeiros mandatos, com o governo de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, toda essa mudança, para os dias de hoje, os caras aprimoraram demais esse sistema. Só que agora está dando na cara. Por isso que os caras querem controlar as mídias sociais, Carlos. Porque através dessas mídias sociais, o brasileiro, o eleitor brasileiro fica sabendo da verdade, porque se fosse depender apenas e única e exclusivamente dessas empresas que recebem verbas da SECOM, ninguém ia saber de nada. Por isso, alguém disse, nós éramos felizes antes das redes sociais e não sabíamos. Para com isso, né? Para com isso. Fala, Carlos. Não, e tem uma coisa, a verdade você não tem contenção, né, sobre ela, né? Você não consegue controlar, você consegue controlar a mentira, né? A mentira a gente vê aí nos recursos tradicionais em geral, eles promovem, né, toda a estrutura de narrativas para conformar o fato de interesse. Então essas produtoras, inclusive de fake news tradicional que nós conhecemos, né, nem elas conseguiram conter o anúncio dessas realidades sobre o INSS, por exemplo. Né? E eles estão colocando como se fosse furo de reportagem deles. Né? Na verdade, eles foram surpreendidos, na verdade, e não existe uma ação investigativa. O que aconteceu é
um vazamento superveniente que foi impossível de ser controlado. Né? Como você falou, o dique rachou e não tem como. Né? A água vai abrir e vai passar por cima de todo mundo. Então, eu acho que o ponto central também é que exatamente esse arranjo do Estado, né? Quer controlar a informação, ele quer controlar as redes sociais, ele quer ter atividade direta, né, sobre as decisões pessoais que as famílias podem tomar. Você vê, por exemplo, a questão dos bancos nessa relação com esses empréstimos. Né? Eles têm fundos normais de recursos, inclusive de poupança, que eles recebem e remuneram a taxas ridículas de mercado. Ridícula, né? A poupança é 0,5%. Então, o que acontece? Eles pegam esses recursos e emprestam no campo consignado a taxas altíssimas, embora menores do que o mercado pratica, mas tem lucros exorbitantes. Porque o que acontece? Vamos supor, um aposentado desse, um pensionista, recebe na conta dele lá 20 mil reais para pagar em 3 anos. Então ele tem lá um desconto, tem os juros direitinho. Aquele dinheiro que já foi alocado para ele tem uma remuneração de juros para essas entidades financeiras fantástico e super controlado, inclusive porque desconta do pagamento que ele recebe do Estado. Então, quer dizer, o risco é praticamente zero. Então, é um negócio impressionante. E nós estamos vendo que cada vez mais as operações criminosas privadas se juntarem com as associações criminosas estatais. É essa que é a verdade. Não existe mais uma distinção de grupos criminosos operando em setores que não são setores públicos. Você vê as concorrências, as estatais, os fundos de pensão, tudo está envolvido, tudo que está no Estado, ele tem uma mão de uma organização criminosa constituída e tem, logicamente, não só um padrinho, mas uma autoridade que representa, por exemplo, os grandes sindicatos, as grandes centrais sindicais. Você vê, por exemplo, aquele tal de Luiz Marinho, né, como está destinando recursos para as suas entidades. E está vendo o quê? Desvios da mesma forma. Um país, por exemplo, de desempregados que não tem formação profissional. Você já viu algum lugar, fundo de amparo ao trabalhador, por exemplo, permitindo que as pessoas tenham uma qualificação profissional ou financiamento, por exemplo, de um bem que seja para um microcrédito, para uma operação, por exemplo, o sujeito montar uma barraquinha de cachorro-quente e tal. Eu não vejo mais isso. Você só vê os recursos indo para essas grandes centrais e os operadores de Rolex, né, que são os grandes presidentes das centrais sindicais que usam Rolex, né, esses sujeitos pegando todos esses recursos em nome dessa tal equidade, igualdade, né, e combate à pobreza. Olha, o Brasil está chegando no limite em que o caos vai se instalar. Vai se instalar. Ainda está chegando? Para mim, o caos já se instalou, né? Porque o grande problema é o seguinte: a gente antigamente, Paulo, você tinha uma possibilidade de uma reação ordenada. Mas o ajuste político-jurídico do país não permitiu que você tivesse reações do ponto de vista institucional ao crime organizado. Então só o caos é que vai organizar novamente isso, porque vai ser uma sociedade sem liderança que vai cada vez mais andar na linha de um pacto não civil de responsabilidade. Não vai aceitar a autoridade mais. Então isso é muito ruim, porque a própria instituição resolveu fechar. Porque, por exemplo, se um deputado fala, eles querem prender. Se um veículo de comunicação se manifesta, eles querem fechar, né? Multar, etc. Então, o que acontece? Só sobra a revolta popular e disseminada. Esse é o grande problema. Eles estão caminhando para um pacto de desfragmentação do país. Isso é muito grave. Muito grave. E eles ficam simplesmente na espreita. Né? Por exemplo, eu não sei como a Polícia Federal saiu disso. Entendo até naquele programa que você fez ontem, e muito bem, assisti boa parte, né? A questão de uma intervenção de inteligência internacional nessa operação. É possível, sem dúvida nenhuma, porque há interesses de outros países que conflitam com aquilo que está sendo produzido no Brasil, que não é só o roubo institucional, esse roubo tem um destino. Só para você ter uma ideia, né? Olha, você tem, e outros devem
pelo menos saber, quando a gente fala de organização criminosa, a gente está falando de lavagem de dinheiro, já está falando de um conjunto de crimes. Aí entra narcotráfico, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, uma série de coisas. O PCC tem 40 mil pessoas no seu exército, meu amigo. 40 mil. A Colômbia continua produzindo 70% da cocaína no mundo. Está lá o narco-guerrilheiro presidente. Então, se não tiver uma autoridade internacional que observe os movimentos geopolíticos e criminosos que estão se organizando, porque a gente não está se organizando no mercado livre. Tipo, o problema aqui é comercial com a China, o comercial aqui é de tarifa. Não é isso. Há uma organização criminosa internacional que faz com que essas estruturas respondam aos interesses do crime organizado. Então você tem aqui no Brasil organizações bastante bem estruturadas próximas do Estado. Então só tem um cômodo. Ou vai ter uma ruptura, ou vai ter uma certa forma de pressão externa que faça com que seja abrandado, porque os Estados Unidos, por exemplo, são vítimas fortíssimas, né, desse processo, por exemplo, da narcoproteção do mundo. Nós estamos vendo lá no Israel, você viu o ataque do Houthis, etc., o Irã produzindo, né, financiamento. O Irã não produz só petróleo, o Irã protege as organizações criminosas e opera no crime organizado internacional de drogas. É um narco-estado. Eu acho que o nome do Brasil deveria mudar, né, Carlos? Deveria se chamar Espanha, que nem foi feito. Apareceu aí numa piada, porque se os caras veem dinheiro na conta, Espanha. Se entra alguém da oposição para reclamar, Espanha. Se a gente divulga alguma coisa, eles vão lá, Espanha. Tira tudo. Se tiver dinheiro sobrando, então não é nem dinheiro. Se os caras vislumbram ali a possibilidade, ou seja, o cofre, opa, daqui tem saída, Espanha. Tudinho, Espanha tudo, eles vão lá e espanham tudo. 2018, porque muita gente agora está aproveitando, né, a esquerda, porque viu que o estrago é muito grande. A bomba explodiu e o prejuízo é irreparável. Os estilhaços estão pegando em tudo quanto é lugar. Então eles estão tentando empurrar isso lá para 2018. Só que, ao que parece, isso vem acontecendo antes de 2018. Né? Ou seja, os caras descobriram isso lá atrás e nos faz lembrar daquelas delações premiadas, né? E colaborações e outras coisas mais de Antônio Palocci, por exemplo, que dizia que se reunia com a ex-presidente Dilma e com o atual presidente da República no Palácio do Planalto, onde ali se tramavam todas as maracutaias. O presidente sempre negou isso, mas foi uma delação do Antônio Palocci. E naquela época, né, hoje se considera as delações premiadas para incriminar pessoas envolvidas em supostos golpes que, na verdade, nunca existiram. Mas, quando se trata daquelas delações, então, todo mundo vira a página, não quer saber, diz que eram delações que não tinham importância. Mas o Antônio Palocci disse justamente isso, que nos leva a pensar que esse esquema vem lá de trás. Quando o Bolsonaro assumiu, todo mundo já sabe disso e a gente tem que falar sempre para que a injustiça não seja cometida. Ele percebeu que havia brechas na lei e que possivelmente já estava havendo desvio de recursos envolvendo o INSS e todo esse sistema de previdência social. Teve o projeto de lei, a lei provisória, e aí mais tarde acabou se tornando uma lei que foi depois derrubada pelo Congresso Nacional, justamente pela bancada, com apoio imenso, massivo da bancada do partido que está no poder hoje. Então vamos lá, já que nós falamos nessas datas, entre os anos de 2018 e 2025, os alvos da investigação sobre fraudes no INSS adquiriram juntos, até agora, 47 imóveis, conforme revelou a Polícia Federal. Carlos, 47 imóveis. O valor movimentado nessas transações imobiliárias ultrapassa 35 milhões de reais. Parte desse montante, segundo os investigadores, tem ligação direta com repasses da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG,
De acordo com a PF, a entidade destinou 5 milhões de reais à empresa Orleans Viagens e Turismo, que também está no centro das apurações. A corporação também apontou que só em São Bernardo do Campo, em São Paulo, berço do sindicalismo brasileiro, foram compradas 16 salas comerciais entre março de 2020 e novembro de 2024, em um esquema que agora levanta suspeitas de lavagem de dinheiro também e desvio de recursos públicos vinculados ao sistema previdenciário. E o curioso é que ninguém ainda foi detido ou teve 48 horas para se explicar. Os caras seguraram os cavalos no governo Bolsonaro, porque sabia que estava difícil. Depois que o Bolsonaro saiu, os caras soltaram a rédea mesmo, hein, Carlos? Fala, vai, vambora, que agora tá tudo liberado. E aí foi essa palhaçada, essa vergonha toda que a gente está vendo agora. E tem uma coisa importante também, Paulo, que conforme essa nossa visão, é que os advogados eles também são da estrutura do sistema. Ou parentes diretos, ou indiretos, ou próximos, né, do sistema. Quer dizer, quando que num país organizado, minimamente, do ponto de vista moral, que um filho de um ministro pode advogar numa ação direta de contratantes ou contratados, por exemplo, do próprio Estado? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Isso fere toda a ética. Né? Por exemplo, quando você assume uma posição pública, quer seja ministro, quer seja deputado, quer seja, enfim, qualquer cargo público, agente político, existem limitações para os seus parentes, em função mesmo de questões de informações privilegiadas, de conhecer o tráfego normal das relações, da presença, né, daquela figura, aquele agente político, como um agente relevante dentro do sistema e dos órgãos políticos do país. Então não seria interessante, logicamente, que um parente tenha uma determinada informação ou privilégio para montar um determinado negócio que ele tire vantagem da própria relação. Então, aqui no Brasil não, aqui é o contrário. Se você está num cargo público, se você é de um órgão público, você tem praticamente a obrigação de contratar seus parentes. Né? Os seus filhos enriquecem, as suas mulheres enriquecem. Né? Enfim, por exemplo, uma coisa que as pessoas talvez não se lembrem, não estejam sendo lembradas. Por exemplo, o governador do Pará, a mulher dele é do Tribunal de Contas do Pará. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito, urgente, clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.